hoje. Todos sabemos que o Senado é a casa da federação, porque ela representa, conforme está na Constituição, o Senado representa os estados do Brasil. São 3 senadores do Acre ou de São Paulo, que representam cada um os seus estados, em quantidade igualitariamente representando. Por isso, o Senado tem esse perfil federativo. A Câmara dos Deputados é a casa do povo, onde todos os partidos estão representados proporcionalmente, como no Senado também, mas com outra característica. Portanto, a bicameralidade é o nosso sistema de funcionamento do nosso Congresso Nacional. Por aqui passam seguramente todas as virtudes e todos os defeitos da legislação brasileira. E é por isso, senadores e senadora Ana Amélia, que nós, lá em 2005 ainda, quando falávamos com o senador Renan Calheiros e o senador Garibaldi Alves, quando na oportunidade foi subscrita pelo senador do Pará, Luiz Otávio, se não me engano, foi criada essa subcomissão, que é uma subcomissão que há tempo nós estamos trabalhando, senador Lindeberg, para que ela tenha protagonismo na questão, pelo menos no que diz respeito aos municípios. E é por isso que nós estamos conduzindo há alguns meses esse trabalho, e estamos culminando com a instalação hoje. Os senadores já queriam ter instalado essa comissão, essa subcomissão, mas nós deixamos para que ela ocorresse nesse momento, no momento em que esse plenário superlotado, os corredores, o Salão Verde, é só saírem ali para ver a multidão que se encontra aqui, senadores e senadoras. Isto é o Brasil que está aqui, pedindo, em última instância, socorro a esta casa. E tenha certeza, nós acompanhamos muitas vezes, senador Jucá, pela imprensa, que o Senado constituiu uma comissão de alto nível para discutir a questão federativa. E nós respeitamos essa iniciativa. Mas isso para nós não diz praticamente nada, porque ali elencaram 3 ou 4 pontos que são de interesse dos governadores, porque o Senado é a casa, como dissemos, do Estado. Nós temos uma federação, está lá na Constituição, onde os municípios não têm representação no Senado. Por decorrência, nós estamos representados pelos senhores, que representam os estados. Mas não há genuinamente uma representação dos municípios no Senado. Por isso nós padecemos muito na elaboração das normas. Nós sabemos que aqui se encontram as grandes lideranças do nosse país, ex-presidente da República, ex-governadores, pessoas do mais alto nível de conhecimento, de respeitabilidade, de ação política, e que nós respeitamos, mas chegou o nosso momento, humildemente, nessa subcomissão, de mostrar que os municípios, sim, estão lá na Constituição, onde se prevê autonomia, não de forma apenas significativa ou para dizer que tem, mas que na realidade não funciona. É hora agora, sim, dos municípios se organizarem, os prefeitos, os vereadores, e virmos, através dessa comissão, dar voz e vez para os municípios do Brasil. Por isso estamos aqui instalando, e queremos agradecer ao senador Renan Calheiros, que sempre esteve ao nosso lado nessa discussão, que hoje preside essa casa. Eu queria apenas exemplificar algumas questões para os senhores verem a dimensão. E eu cito aqui senadores presentes para dar 2 exemplos. O senador do Paraná, Álvaro Dias. Senador, em 2004, eu falei hoje pela manhã, citei o seu nome lá na marcha. Nós fizemos uma emenda, né, na distribuição do salário de educação. Se solucionou a questão do salário de educação com a sua iniciativa e o apoio do presidente Lula. Embora sendo de partidos diferentes, nós conseguimos construir uma questão que era um desvio do dinheiro que tinha do salário da educação, que ia para os governadores e não chegava nas prefeituras. E hoje são 4 bilhões, senador, que chegam anualmente nas prefeituras do Brasil. Quando se quer construir, se constrói projetos de lei e leis republicanas, que não depende do prefeito Vende Pires na mão aqui em Brasília, e sim recebe de forma soberana, entra no orçamento e executado e chega na educação, não é desviado no meio do caminho. Quero citar, senador Jucá, e o senhor lembra quantas brigas tivemos o senhor com o relator da Lei 116 em 2003. Me lembro do ex-prefeito de Campo Grande, Putinelli, hoje governador, que muito trabalhou conosco, quanta briga se teve para mudar um decreto que era de 68, que não tinha lá, não tinha nem serviço bancário, informática, não tinha pedágio, não tinha serviço de coisa nenhuma, quase nós mudamos. Senadores, eu quero chamar a atenção
para esse projeto. Esse projeto, em 2003, Lindenberg, senador, nós arrecadamos no Brasil, inclusive com a cidade de São Paulo, 9 bilhões e 800 milhões com ISS em todo o Brasil. Com esta lei, senador Jucá, nós fechamos esta semana a nossa equipe, a carga tributária brasileira. Sabe quantos municípios arrecadaram de ISS o ano passado? Os senhores têm ideia? 46 bilhões de reais. 46 bilhões é o que mais cresceu no Brasil. E é isso que os prefeitos querem. Não é dizer que o prefeito não quer executar, ele quer, ele não tem instrumento para fazer. Quando ele tem, ele executa. Até porque o Lindenberg, quando foi prefeito, me desculpe, senador, referenciar assim a vossa excelência aí, mas como lá prefeito de Nova Iguaçu, sabe quanto aumentou a sua arrecadação? Que isso dá autonomia para nós. E agora nós encaminhamos, e amanhã a presidenta vai estar às 11 horas na nossa marcha. Eu aproveito para convidar os senadores e senadoras para estarem lá. Um dos pontos principais que nós estamos colocando é uma revisão 10 anos depois da Lei 116. Porque hoje no Brasil, aí vai ter uma briga muito grande com quem não quer pagar, que é a FEBRABAN, muitos que defendem esses interesses bancários, e que é um município, que é um oásis, no Rio, vou dar um exemplo em São Paulo, que um município, Barueri, leva toda a arrecadação para o Estado, cobrando 0,02 ISS, é uma vergonha. Como é que pode nós termos uma arrecadação, uma movimentação de 458 bilhões de leasing no Brasil por ano? E tudo está desviado, ninguém paga ISS. Agora, pegue a questão do cartão de crédito, a quantos bilhões vai? Pegue a Constituição Civil, que está lá sendo discutida, e os prefeitos, pior, senadores, gastando com advogados, fazendo às vezes contrato irregular, muitos parando inclusive na cadeia por isso. Nós temos que moralizar o país. E esse é um ponto que precisa do Senado, muito, para que isso venha a mudar. Então nós estamos trabalhando essas e outras questões. Agora, isso é conquista positiva. Eu queria dizer, senadora Ana Amélia, que os senhores e as senhoras votaram aqui, a Câmara, deputados que estão aqui presentes, votaram há poucos dias o novo FPE, que eu não sei se é novo, se prorrogaram ou não, mas todos conhecem que foi feita a votação, e lá foi introduzido um artigo que proíbe a União de fazer renúncia fiscal no IPI na parte dos estados e municípios. Já está aprovado, já está na mão da presidência, e esperamos que a presidência sancione o projeto, e não vete esse projeto, porque aí termina, pelo menos essa parte. Isso é mais importante do que mais nada. E se vetar, vamos derrubar o veto, como fizemos nos royalties. Outra questão, eu sei que estou me alongando, o senador Renan está chegando, talvez eu vou espichando um pouco aqui, mas eu diria assim, por exemplo, que também tem questões negativas. O Senado votou e a Câmara o novo piso do magistério e não indicou a fonte do dinheiro. O que acontece? O nosso Congresso editou, no ano de 2000, a lei de responsabilidade fiscal, e que nós temos que obedecê-la. E é importante lei. E ela diz, no seu artigo 15 ou 17, se não me falha a memória, que sempre que o gestor criar uma despesa nova e continuada, tem que indicar a fonte do custeio. E o que está acontecendo? Encheram de penduricário para aposentados, para fora da aula 1/3 da hora contratada, ninguém está cumprindo isto. Nenhum município do Brasil, nenhum governador cumpre a lei do piso. E os promotores estão chamando os prefeitos para fazer TAC, para cumprir o que não pode cumprir, porque não tem de onde tirar o dinheiro. E aí o que acontece? E aí o que eu digo, com o maior respeito aos senadores e deputados, que são nossos companheiros que estão aqui. Isso é que nós vamos ajudar aqui o Senado a esclarecer. Porque não é possível o prefeito ser condenado, quem tem que ser condenado é quem criou a lei. Não nós. Quem é que criou a lei? E onde é que está o Ministério Público para denunciar quem praticou esse ato? Então nós temos que alertar para essas questões. Está nas mãos da presidente Dilma a sanção de uma lei aprovada aqui nas duas casas, que é o chamado ato médico. O ato médico, senadores, que foi votado aqui e passou, que nós estamos pedindo veto, se ele passar, a presidente sancionar, nós precisaríamos hoje o SUS de 63.500 novos médicos.
Essas coisas, senadores, eu sei que muitas vezes passam aqui. Então, essa é a vigilância que nós queremos, senadora Ana Amélia. Contribuir com o Senado, engrandecer o Senado. Engrandecer o Senado, que é a casa da federação. Trazendo projetos, e aí nós vamos atuar, e está aqui, eu diria, este povo está aqui, inundou Brasília, está aqui. São mais de 3.200 prefeitos, mais de 5.000 participantes, que estão aqui, não só dizendo que estão ingovernáveis os municípios, como o senador Lindenberg acabou de mostrar o cálculo e outras situações. E se o Senado não tomar providências, nós vamos ter que sair ao encontro das ruas, porque a marcha que a gente faz aqui, a marcha que nós fizemos aqui, foi sempre a marcha, há 15 anos, quando fomos recebidos a cachorros ali no Palácio Planalto, nós já colocávamos hoje o que a população sai à rua para colocar. É saúde, é educação, é segurança, é saneamento. A gente sabe que o Brasil não tem dinheiro para tudo, mas então vamos sentar e conversar. Mas não fazer uma lei dizendo que é tudo competência do município sem o dinheiro onde fazer. Então, companheiros, se me permitam assim, nós temos que falar a verdade. O que a população pediu e está pedindo nas manifestações é que ela quer verdade, quer transparência. E é isso que nós vamos procurar fazer. Me desculpe, senador Lindenberg, respeito democraticamente o embate que tivemos na questão dos royalties. Com maior legitimidade, o senhor foi um feroz defensor do Rio de Janeiro, como não poderia deixar de ser. Mas nós trabalhamos para fazer com que os royalties vá para todo o país. E nós conseguimos, através das mensagens que mandamos, e os senhores estão para confirmar ou não, e os deputados para dizer se receberam ou não a mensagem da Confederação, para votar e derrubar o veto, para fazer a promulgação dos royalties.